Muitas pessoas já chegam achando que vão embora, mas não vão embora e ficam aqui. E passa 10 anos e estão aqui até hoje. A falta de decisão é a pior das decisões. É isso. Porque não decidir também é uma decisão. Me joguei muito dentro da cultura holandesa. E depois eu tive que resgatar a Fernanda brasileira. 7 anos, como eu estive aqui, pessoas está legal, foi um período muito difícil. Mastermind Europa. Estamos aqui com essas feras, com mais um episódio. Então vou falar primeiro aqui com o Gleiton. Pedro, tudo bem, Gleiton? Tudo. Maravilha, bom te ter aqui. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. E já vamos passando aqui pro meu lado direito, Dani Martins. Tudo bem, Dani? Pessoal, tô aqui mais uma vez super feliz. Aí eu já pulo pro meu lado esquerdo, Fernanda Smith. Tudo bom, Fernanda? Tudo bom? Olá, pessoal. Vamos aí mais um bom bate-papo. Maravilha. E aí, caindo pro meu lado esquerdo, Márcio Jordano. Parece a escalação da seleção, né? É a seleção brasileira aqui da Holanda, pô. Do Mastermind. Boa, Arthur. É um prazer estar aqui mais uma vez e vai ser sensacional. E o nosso estreante aqui, Carlos Tavares. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, obrigado. Estou contente de estar aqui pela primeira vez, mas gostei. Seria muito bom continuar. Que bom. Já vendo Deus a primeira vez. Que legal ter o Carlos aqui, primeira vez do Carlos, então vamos seguir. Primeiro tema que a gente vai falar hoje, se você tivesse que começar do zero na Holanda, o que você faria? Eu vou perguntar primeiro pro Gleiton. Gleiton, o que você faria? Se eu tivesse começado do zero. Bom, aqui na Holanda, se eu começasse do zero, eu ia me informar mais sobre as coisas. Eu não ia começar a fazer as coisas por fazer. Sabe, eu realmente pensaria várias coisinhas. Bom, no meu início eu fazia o que tinha que fazer, sabe? Mas eu acho que agora o Gleiton, falando pro Gleiton do passado, há 23 anos atrás, eu olharia todas as coisas, estudaria regras, observaria mais coisas, investiria mais no conhecimento da cultura, de todos os aspectos, financeiro, cultura, tudo. Eu não fiz isso no passado. Olha que interessante, Gleiton. Agora eu te pergunto, você falou cultura. Tudo que você falou, por que a cultura? Porque hoje eu vivo há 23 anos aqui, queira sim, queira ou não, eu faço parte disso também, dessa cultura. Então eu precisava entender, eu tive que aprender isso a duras penas. Olha que interessante, né? A gente sabe que quando você muda de um país para o outro, e aí a cultura é uma coisa muito forte, né? Que você está lidando com um outro público. Isso. E a gente traz aquela cultura do Brasil e tem um choque aqui, né? Exatamente. Então, sobre isso, já vou pular aqui já para o Carlos. Carlos, você está aqui há... mais 36 anos. 36 anos na Holanda. Com a tua vivência aqui, Olha. O que você faria para começar do zero? O que faria para começar do zero? Bom, diferente do que você fez. É como o Gleiton falou, no começo, quando tu chega aqui, tu faz as coisas que precisam fazer. E depois de um tempo você... mas eu também me informaria melhor e no começo já eu me focaria em tentar aprender o máximo possível da cultura, que é muito importante, e fazer networking. Seria as coisas que eu faria. Cultura, aprender bem da cultura, aprender línguas. A gente chega aqui sem falar holandês ou inglês. E depois para networking. Conhecer o máximo de pessoas possíveis, já no começo, para que te ajudarão, com certeza, aqui ou ali ou lá. E acelerar o processo, né? Olha que interessante, porque as pessoas que chegam na Holanda, né? Tem algumas pessoas que chegam empregadas aqui, vêm empregadas por empresas, ou pessoas que vêm empreender, ou até para começar a vida sem saber o que vai fazer aqui. Exatamente. E aqui a gente tem pessoas que com muitos anos, com mais de 2 décadas, você com 3 décadas, e trazendo a diferença do que fazer diferente. Só do que vocês falaram já abre totalmente aqui uma visão para quem pensa vir para a Holanda. E aí eu venho pular aqui com a Dani Martins, que tem mais de 2 décadas aqui também. O que você faria diferente, Dani? Quase 2 décadas. Quase 2 décadas. Quase 2 décadas. Eu acho que uma coisa que eu fiz e que eu fiquei feliz foi em questão do networking. Assim que eu cheguei, eu passei um tempo estudando, mas assim que eu me toquei, a primeira coisa que eu fiz foi começar a fazer networking, conhecer pessoas relevantes que iriam agregar em algo. Então isso eu sou feliz porque eu fiz isso e hoje, até hoje, eu colho resultados desse networking que eu fiz há muitos anos atrás.
Mas uma das coisas que eu acho que eu faria diferente, que eu acho que muitas pessoas, eu vejo esse padrão em muitos brasileiros, que é o seguinte: você chegar aqui e você fala assim, daqui 1 ano eu vou embora, daqui 2 anos eu vou embora. Muitas pessoas já chegam achando que vão embora, mas não vão embora e ficam aqui. E passa 10 anos, e estão aqui até hoje, e fica nessa, eu vou voltar pro Brasil, e não voltam, e acabam que realmente não entrosam com a cultura daqui 100%, porque fica sempre nessa ideia de ir embora, mas nunca vão embora. Então não fica, nem vivem a cultura do Brasil, e nem vivem com a cultura aqui, fica com um pé lá e um pé cá, entendeu? Eu vejo isso, muitos brasileiros que você conversa, e falam assim, mas daqui 2 anos eu vou embora, e passaram 5 anos e estão aqui até hoje, entendeu? Então, eu acho, esse foi um pensamento até mesmo que eu tive, mesmo que eu cheguei aqui nova. O meu sonho era ir para os Estados Unidos, ir para Londres, ir para outro país, qualquer lugar que, menos que seja aqui. Eu me esforcei muito para aperfeiçoar meu inglês, porque meu foco nunca foi aperfeiçoar meu holandês, porque eu não tinha interesse em viver aqui. Acabou que se passaram mais de 15 anos, eu estou aqui até hoje. Então, é isso. É interessante o que você falou, porque, por exemplo, eu trabalho com Muay Thai, e os nossos professores, instrutores, quando começaram, nenhum pensou que ia ser professor. Eu, por exemplo, eu cheguei até a graduação azul escuro, que era como quase professor, e eu tinha certeza que eu não ia trabalhar com isso. Mas depois, quando eu cheguei professor e eu vi que amigos meus estavam desenvolvendo, viajando para fora do Brasil através da luta, aí foi que... Então, quer dizer, você tem que se preparar, porque nem sempre o caminho que você está pensando é o caminho que você vai seguir. Exatamente. Vou pular aqui para Fernanda Smith. Quantos anos aqui para começar? 22 anos. 22 anos. 22 anos. Disso, 22 anos, tem uma empresa de sucesso aqui, crescendo. E aí eu pergunto para você, Fernanda, o que você faria diferente? O que eu faria diferente? Eu me adaptei muito na cultura. Uma coisa que eu faria hoje diferente por um tempo, eu me joguei muito dentro da cultura holandesa. E depois eu tive que resgatar a Fernanda brasileira. Sim. Se eu voltasse ao passado, eu ia querer poder dividir isso. Aprenda o que é a cultura deles, mas você não precisa se tornar essa cultura. Pega o que eles têm de bom e mantém o que você tem de bom. Sim. Porque nisso você perde um pouco a identidade, a raiz, e depois você tem que voltar. Para lá. Eu tive isso Estou aqui há 22 anos, nunca vou me tornar uma holandesa, apesar de morar mais tempo hoje na Holanda do que já vivi no Brasil. Sim. Então, eu acho que uma coisa que eu faria era isso. Aprender da cultura deles, mas não me lançar querendo tornar uma pessoa daqui, porque a gente nunca vai ser. Sim. Mas lembrando que a Fernanda, no seu caso, é uma exceção, porque são poucos brasileiros que realmente conseguem, né? Mas eu acho que é onde eu entro no debate da idade. Eu acredito que você veio com 18 anos, Sim. né? Os brasileiros que vieram para cá mais jovens, eles têm mais facilidade de entrosar na cultura holandesa do que os brasileiros que vêm mais velhos. A maioria, às vezes, tem essa dificuldade. Eu acho também que tem a ver... aprender a língua também. Sim. Eu acho que também tem a ver, talvez, com a idade. Sim. Adolescente, nessa idade que eu estava, você copia. Sim. Você copia o outro. Sim. Então, você copia o coleguinha de escola, você copia. Então, eu copiava os adolescentes que eu tinha contato, que eram os adolescentes holandeses. Então, você copia aquilo. E depois você, mas eu não sou holandesa. Então, onde está a Fernanda brasileira? Sim. Então, isso eu faria diferente com a idade que hoje eu tenho, com a cabeça que hoje eu tenho. Era uma das coisas que eu faria. Outra coisa que eu faria eu não iria esperar tanto tempo mais para abrir o meu negócio. Olha que interessante. Isso eu não esperava. Porque se eu chegasse, vamos supor, hoje eu tenho meu problema, 41 anos, se eu chegasse, vamos supor, com 30 anos na Holanda, com 35 anos na Holanda, você já chega maduro. Então, eu já ia de cara abrir o meu negócio. De cara? De cara, eu já ia abrir o meu negócio. Sim. Por que de cara você abriu o teu negócio? Porque eu acho que com essa idade você já tem know-how para entender o que você precisa fazer. Você só precisa fazer o seu trabalho bem feito, que ele vai dar fruto. Mesmo, já no início você já... No início, eu tenho... Mesmo sem o network, sem o conhecimento eu da tenho cultura. uma amiga que chegou aqui com 30 anos e ela, dentro de 3 meses, ela abriu o salão dela de beleza. Ela abriu o salão dela até hoje. Hoje ela tem 2. Mas ela já tinha uma certa maturidade Ela antes. chegou com 30. Mas assim, ela já veio com essa ideia e ela já tinha uma certa maturidade antes de abrir a empresa?
De maturidade, tipo assim, de negócio, de saber, eu quero e tudo mais, ok. Vamos supor, se eu já tivesse essa maturidade, já tivesse tido um negócio, então eu já ia abrir. Então é diferente. Eu já ia abrir. Mas igual, a minha mãe tinha salão no Brasil, então eu aprendi com a minha mãe, mas eu ainda passei aqui na Holanda, eu acho que uns 10 anos ainda eu trabalhei autônoma para mim, mas eu trabalhei atendendo pessoas em casa, depois tive o meu escritório na minha casa, foi um processo. Foi um processo. Hoje, se eu chegasse com essa maturidade, com essa cabeça, eu já abriria o meu negócio. Porque eu entendo o que a Fernanda está dizendo, às vezes porque muitas pessoas às vezes já têm um desejo ali no coração de abrir um negócio, já tem esse interesse, já tem uma certa experiência, mas tem medo. Tem medo, fica com o pé atrás, ai meu Deus, não. Fica com medo de formalizar, né? De ali abrir na Holanda, que no caso é o KVK, não sei, na Bélgica como que chama, Márcio? O TVA. No Brasil é o CNPJ. CNPJ. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas ficam com medo. Você pode abrir também um microempreendedor individual também. Tá vendo? Que você recebe o CNPJ, mas com mais facilidade, menos impostos. Olha, tá vendo? Então, as pessoas, elas chegam aqui, elas ficam com esse medo, às vezes já querem abrir um negócio, mas tem esse medo. Sim. E, hoje em dia, assim, com o ChatGPT, tudo você traduz, tudo fica fácil de entender. Então as pessoas ficam com medo porque às vezes é muita burocracia, é tudo em holandês ou é tudo em francês, não conseguem traduzir. E realmente, hoje em dia a gente tem essa facilidade, né? Tem. Tecnologia. É verdade. Então, quer dizer, a tecnologia ajuda, né? Para nossa geração, a gente não teve isso, né? A dor foi muito maior. Não tivemos. Então, hoje você chega aqui com essa facilidade de viagem que você tem, você consegue andar bastante. Aí eu vou pular agora para o Márcio Jordano. O Márcio Jordano é da Bélgica. O que você faria diferente? Mas já está mudando para a Holanda. Sim. Então ele é da Bélgica. O que você faria diferente na Bélgica? Eu estava escutando vocês falando e fiquei me questionando, né? Talvez eu mudaria, assim, não tem muitas coisas que eu mudaria, mas talvez eu não ficaria tanto tempo na multinacional. Porque eu acho que foi, quando eu faço uma análise, é fácil olhar para trás, né? Quando eu faço uma análise olhando para trás, por insegurança, por medo de, será que vai acontecer as coisas? Então, aqui eu tenho um fixo, etc e tal. Aí você cria várias justificativas, né? Não, mas enquanto isso eu vou aprender o idioma, mas enquanto isso eu me estabeleço no país, etc e tal. Mas eu acredito que quando eu pisei na Bélgica, eu era consultor. Eu sempre vim como empresa. Eu sempre tive empresa aberta desde o primeiro dia que eu cheguei. Entendeu? Mas eu estava... Tanto que eu fazia questão de eles me pagarem por... né? Enfim, nos meios de empresa a empresa, entendeu? Porque eu não queria ficar ligado a eles, né? E até por questão de documentação, etc e tal. Então, talvez eu permaneceria como consultor, porque um mês depois eles fizeram a proposta para eu assumir a parte de supervisão comercial. E aí, eu falei, opa, vou ter um fixo, etc e tal, vou ficar mais tranquilo, vou aprender o idioma. Então, eu mudaria isso. Talvez eu permaneceria como consultor e já abriria minha agenda para outros negócios. Provavelmente, o período inicial de entendimento, de erros no início, que é natural de qualquer negócio, talvez eu teria já avançado e talvez eu estaria em outra fase, em outro momento do que eu estou hoje, entendeu? Então, basicamente isso, porque eu fiquei em torno de 3 anos lá. Então, eu acho que talvez não precisava. Agora, poxa, foi muito importante para mim, porque foi uma validação. Eu tinha na cabeça que eu precisava ser um CEO para as pessoas me respeitarem como consultor. É muito engraçado isso, né? Não, mas você foi consultor do Brasil, aqui na Europa as pessoas vão falar assim, não, mas aí você é do Brasil aqui. Então eu tinha isso na cabeça, poxa, vai ser uma oportunidade, mas isso é uma história que eu me contei. Vai ser uma oportunidade para eu ser um CEO de uma multinacional e depois eu cheguei nas empresas e as pessoas me respeitarem, balela. As pessoas respeitam o resultado, conhecimento. Isso aí. As pessoas respeitam isso. O negócio de cargo, foi o tempo que as pessoas respeitam o cargo. Sim. Você prestar serviço para uma pessoa e você, de alguma maneira, gerar resultado para ela vai te respeitar. Pô. É isso. É isso. É sobre isso. Você tem que gerar resultado, né? Não adianta o que você fez. Lógico que é importante você verificar esse histórico da pessoa, se a pessoa realmente ela entrega. A gente estava conversando com a Fernanda em off. Se a pessoa, você quer informação sobre natação, tu tem que perguntar para quem nada, né? Não dá para você perguntar quem não sabe nadar. Exatamente. Então você tem que ter um histórico ali de vitória, né? Logicamente, depois disso tem que entregar resultados. Exato. Então vamos pular agora para o outro tema, que é um tema muito interessante, que é o tema de decisões difíceis. Eu vou começar falando primeiro como é que foi a minha. Porque como é que eu vim parar na Holanda?
Eu já com 42 anos, quando a minha esposa, 41, minha esposa falou que a gente vinha para Amsterdã muitas vezes a passeio e ela tinha um sonho de morar aqui. E a gente tinha uma vida lá muito boa no Brasil, porque com as academias que a gente tem, eu trabalhava na TV já há 10 anos pelo menos. Então, o que fez a gente tomar a decisão? Primeiro, a violência que começou a crescer fortemente no Rio de Janeiro, mas a insegurança que estava acontecendo, porque entrou em todas as áreas. No início, a violência era nas áreas mais pobres, e aí depois pulou para o Rio de Janeiro todo. O nosso bairro onde a gente morava, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes. E aí a gente começou a olhar o quê? Para o futuro dos nossos filhos. Então, meus filhos tinham na época 10, 5 anos. Então, como é que seria eles com 17 andando no Rio de Janeiro? Né? Então, a minha decisão veio pensando no futuro dos meus filhos, e eu pensei, vou abrir uma academia lá na Holanda. A gente continua com as academias que estavam bem no Brasil, e tranquilamente não sinto falta da TV. Foi realmente um prazer muito grande trabalhar na Globosat, Sport TV, por 15 anos, e aí tomei a decisão. Hoje eu trabalho com a TV, que é algo que eu gosto muito, mas da Confederação Brasileira, que é a TV CBMT. Então foi uma decisão muito difícil, logicamente cheia de desafios, mas valeu a pena e não me arrependo. Então agora eu quero ouvir de cada um qual foi a sua decisão difícil. Eu vou começar com a Fernanda Smith. Qual foi a tua decisão difícil? Uma decisão muito, muito decisiva na minha vida foi quando eu vim para a Europa. Eu vinha para ir para Londres e viajei antes do meu visto estar pronto. Então, como brasileira, você pode viajar. Só que quando a gente chegou em Londres, eles não deixaram entrar porque a gente estava em processo e nos deportou para a Holanda. Então, quando eu cheguei aqui na Holanda deportada, eu falei assim, e agora? Aí você tinha decisão. Ou você fica aqui, espera e vê se você consegue depois ir para Londres, ou você volta para o Brasil. Eu tinha 18 anos. Eu acho que essa foi uma decisão de vida. Sim. Foi uma decisão de vida. A minha mãe e os meus pais falaram, você não tem uma vida ruim, você tem um pai e uma mãe, você tem uma casa, volta para trás. Eu falei, mas nunca voltar para trás não, porque eu não escolhi isso, porque aconteceu isso. Falei, não. Se eu voltar é porque eu decidi que eu vou voltar, porque é hora de eu voltar. Então, naquele momento ali eu decidi, eu falei, eu vou ficar na Holanda. Sim. E vamos fazer acontecer na Holanda. Sim. E passou 3 meses depois, os documentos foram organizados, a minha amiga que estava comigo, ela falou, Fê, vamos para Londres? Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Eu já fui uma vez deportada, então eu sinto que não é para mim ir para lá. Eu vou ficar aqui. E eu fiquei aqui com 18 anos. Eu fiquei aqui com 18 anos sem ninguém, sem suporte nenhum. E aqui estou. Olha que guerreira, hein? Que vencedora, hein? Nossa. Com 18, quantos anos você tinha? 18? 18 anos. Nossa, isso aí são histórias que realmente fortalecem quem está vendo do outro lado, né? Então eu vou perguntar, quero ouvir de todos, vou perguntar para o Gleiton Pedro, que ele, com certeza, ele teve muitas decisões difíceis que ele tomou para chegar onde ele está hoje. Bom, uma das decisões difíceis foi realmente decidir ficar. Assim como a Fernanda, também cheguei aqui, mas aqui eu cheguei com 27 anos, 27 para 28, quase 28. E passei 6 meses bem complicados, assim, para entender que era aqui o meu lugar. Era onde eu realmente, eu tive que, eu já como a Fernanda, já fui um pouco mais inseguro. Passei 6 meses pensando, eu vou voltar, tem que voltar, porque não dá certo, é isso e aquilo. E uma pessoa me fez um questionamento, e quando ela me fez o questionamento, eu entendi. Falei, não, aqui é o meu lugar. Daqui eu vou realmente fazer minha história. Então eu vou começar. E comecei a pensar. Foi uma decisão bem difícil na época, porque eu não tinha realmente nenhum apoio de alguma espécie familiar aqui. Tinha alguns conhecidos, mas é nós por nós, somente eu e minha esposa, né? Sim. Então decidimos ficar. Então, para mim, foi um momento de uma decisão muito difícil. E a segunda foi realmente de ser empreendedor. Aqui você tinha que escolher. Ou você é um empreendedor, ou você vai pegar, como imigrante, pega o seu dinheiro e vai investir tudo no Brasil, não é isso? Comprar exatamente, comprar sua terra, sua casinha, seu barraquinho. E não, e ficar e realmente falar, olha, agora você vai ser um cidadão aqui,
europeu, você vai viver aqui, vai sonhar tudo, vai projetar aqui e aprender as coisas. Essa foi uma decisão também bem complicada. Que eu não me arrependo nem um pouco de ter tomado. Foram 2 decisões bem difíceis. Essas são as decisões que impactaram a tua vida. Divisor de águas, né? Depois disso, você teve outras decisões também que você teve que tomar Várias e que, com certeza, passos importantes na tua vida e que você é um merecedor de tudo que você tem colhendo e você vai colher muito mais, com toda certeza. Isso aí. Então tá bom, obrigado. Agora vamos seguir aqui. Eu vou pular para o Carlos, lá do meu lado esquerdo. Carlos, fala uma decisão difícil que você teve que tomar. Eu vou falar teve várias decisões difíceis que eu tive que tomar na minha vida, logicamente. Também vou falar de uma que foi difícil, mas foi uma das mais prazerosas também. Sim. Por exemplo, a mais difícil realmente é quando eu tinha 19 anos no Brasil, tomar a decisão de eu vir para cá, vir sozinho, entendeu? Isso foi bem difícil para mim, para minha família no Brasil. E depois, quando chega aqui sozinho, quando você está sozinho, assim, é bem complicado. Mas depois de um tempo aqui, eu pensei, eu estou aqui com o eu quero, mesmo até que eu volto ao Brasil mais tarde, eu quero primeiro conseguir um passaporte holandês. Essa era o meu foco. Na verdade, custou bastante tempo. Me custou 7 anos até conseguir um passaporte holandês. 7 anos. 7 anos. Não foi fácil. Estar 7 anos como eu estive aqui. Às vezes as pessoas estão aí legal, foi um período muito difícil. Mas depois do passaporte já começou a melhorar muitas coisas. Mas eu consegui o passaporte holandês. Entendeu? Para o pessoal que está em casa, está vendo você conseguiu como? Casando ou através do tempo que você estava aqui, falando a língua? Não. Na época, quando eu fui no advogado, ele me falou que a Holanda tinha dado uma abertura para os ilegais. Se qualquer pessoa que tivesse nesse momento sem documento e pudesse provar que morava aqui há 5 anos, entendeu? E ficasse nesse momento legal, de uma certa forma, poderia requisitar o passaporte holandês. E foi isso que eu fiz. Eu tinha uma namorada holandesa na época, e como a Holanda tinha dado abertura, eu falei para ela, olha, escuta, você me põe legal agora e eu peço para o passaporte holandês. Ela concordou. Aí ela, ela ficou responsável por mim, né? Ficar legal, ficar responsável pela pessoa, ficou responsável por mim. Fui no Brasil, ajeitei os papéis, vim para cá e dei entrada no passaporte holandês, que alguns meses mais tarde eu consegui. Dupla cidadania. Isso foi coisa bem difícil, entendeu? Parabéns. Olha, parabéns. Coisa bem difícil. Muito bonito, hein? De todo mundo aqui, o Carlos é o que mais tem história aqui, né? 30 e quantos anos, 36 anos, um pouquinho mais. 36 anos, olha. E tem um detalhe do Carlos aqui, ó. Que o Carlos, ele mora há 36 anos aqui, mas a partir de quantos anos você... Isso é uma outra coisa que é a decisão difícil você tem que tomar. Você aprendeu a língua. A partir de quantos anos? Você me contou isso já. Deus, que eu cheguei aqui, né? Entendeu? Eu tô falando holandês. Eu cheguei aqui, mas eu estudar inglês. Aí depois, menos de um ano aqui, eu comecei a estudar holandês, entendeu? Eu estudei 1 ano e meio holandês. Aí quando conheci uma namorada holandesa, no primeiro meio ano de estudar holandês foi muito difícil. Trabalhava, estudava, entendeu? Intensivo, foi bem difícil. Até estava indo meio mal, depois consegui uma namorada holandesa, que você ajuda na comunicação, foi melhor, entendeu? Mas desde então foi no início? Foi no início. Você aprendeu holandês? Depois eu estudei 1 ano e meio na escola, aprendi holandês. E aí você já conseguia falar? Bem, com certeza. Depois disso no foi início. muito melhor. Né? Então tá bom. Olha, tá vendo? Faz 36 anos quase 35 anos que eu falo holandês, então é relativamente bem. Sim, é bastante tempo. Que bacana. Eu também fiz essa decisão bem rápida. Depois, com 3 meses aqui na Holanda, eu falei, não, eu não vou para onde? Vou ficar aqui? Então vamos aprender a língua daqui. Cortei tudo que tinha de português. Em 3 meses eu falava holandês. Sério? 3 meses? 3 meses eu falava holandês. Olha não só. falava perfeito, mas eu me virava em todos os locais. Era em médico, era onde eu ia, eu não precisava de ninguém mais para falar nada. Mas já tinha teu esposo? Eu já namorava com ele, sim. Ajudou, né? Com certeza ajuda. Mas lógico que isso não é definitivo. Não, eu acho assim que talvez a família dele ajudou, Sim. mas ele não tanto porque ele se encantou em também querer falar outro idioma. É o que mais acontece. Então ele queria falar espanhol comigo, ele queria aprender um pouco do português. E eu falei, mas eu que estou na Holanda, não é você que está no Brasil. Isso, eu quero até abrir um parênteses sobre isso. Isso é muito sério, porque muitos brasileiros às vezes vêm para cá e eles não aprendem o holandês
reclamam de não ter aprendido holandês, mas eles tiveram várias oportunidades, estão com parceiros que falam holandês, o parceiro acaba aprendendo português, mas a pessoa não aprende o holandês. Ok, não tem problema, mas é uma escolha. Você escolheu diferente. Sim, eu escolhi. A minha escolha foi, eu tive a oportunidade de aperfeiçoar, eu falo holandês, não é tão bom quanto o meu holandês, porque eu escolhi... Quanto o meu inglês. Eu escolhi aperfeiçoar meu inglês porque a minha ideia nunca foi ficar aqui. Eu sempre quis continuar morando fora do Brasil, mas a minha ideia era ir ou para os Estados Unidos ou para Londres. Minha ideia nunca foi aqui. Então eu falei assim, eu não vou aprender só o suficiente da escola para eu passar nas provas e passar de ano. Mas hoje em dia é um arrependimento que eu tenho. Entendeu? Eu falo holandês, meu holandês melhorou muito, mas naquela época eu poderia estar, assim, nativo praticamente, principalmente por causa da minha idade. Pela idade que chegou. Entendeu? Não, tomar decisões. Então umas decisões. É prático, né? É prático. Eu decido assim, bom, pronto, vou ficar aqui, vou aprender o holandês. Depois eu vejo com o inglês. Pum, vamos. Não, eu falei assim, depois de 2 anos aqui, eu falei assim, vou estacionar, eu uso até essa expressão, vou estacionar meu avião na Holanda. Eu não vou ficar com um pé de um lado do muro, o outro pé do outro lado do muro. Eu não vou construir nada no Brasil porque eu tô aqui. Exato. Eu vou fazer amigos aqui, eu vou construir minha vida aqui. Depois, se daqui 5, 10, 15 anos eu decidir vou embora pro Brasil, aí eu vou embora pro Brasil e construo minha vida lá no Brasil. E eu falei, não vou ficar com pessoas aqui, todo dia ligando lá no Brasil, vivendo aqui com o mundo lá. Eu falei, não. Eu vivo aqui, eu quero criar raízes aqui. Olha que bacana. Isso foi isso que eu fiz. Olha aí. Isso é legal, é um pensamento também que eu tive durante muito tempo, até mesmo em questão de conquistar as coisas. Eu falei, eu tô aqui, eu quero conquistar algumas coisas aqui primeiro, que é principalmente uma casa, um carro para eu andar, que para mim é a minha base, entendeu? E depois eu foco em conquistar as coisas no Brasil, porque para mim, até mesmo para eu focar no Brasil, eu tenho que ter uma certa estabilidade aqui. Então, por muito tempo, depois que eu passei de uma certa idade que eu tava trabalhando, eu falei assim, não, ok, agora eu vou começar a investir no Brasil, eu vou começar a investir aqui. Eu falei, já que eu tô aqui, decidi continuar morando aqui, então vou começar a investir aqui, porque a minha vida é aqui, senão, o que adianta eu morar mal, andar mal e tudo mais, viver uma vida aqui, com tudo lá no Brasil e aqui, mas sabe? Faz total sentido o que você está falando. Isso é um fato que acontece muito com estrangeiros, muito mesmo. Eles ficam com a cabeça num lugar, vivendo em outro local. E eu percebi isso muito rápido. Sim. E eu falei, eu não você quero acha que você percebeu isso por quê? Eu não sei o que me levou a perceber isso, mas eu percebi assim que muito rápido que isso acontecia. E eu tenho uma vizinha que ela é terapeuta e ela escreveu um livro especificamente para essas situações de estrangeiros, porque isso é no mundo todo. Sim, estrangeiro faz isso. Né? É até o holandês que sai daqui, que vai para Nova Zelândia ou que vai para os Estados Unidos. É como quando as pessoas mudam. Elas ficam com a cabeça num canto, trabalhando no outro. Aí é que eles não fazem amigos, porque eles estão trabalhando, porque estão conquistando lá. Porque um dia eu vou voltar, mas eles não voltam tão rápido. Mas eu acho também que tem muito a ver, o padrão que eu já percebi é em questão da idade. De novo, a Fernanda veio nova, eu também vim nova. Então, eu acho que é mais fácil da gente... Porque o pessoal, quando vem a partir dos 20 anos pra cá, eu acho que eles ainda estão muito enraizados no Brasil, eles não conseguem soltar tão fácil igual eu e a Fernanda conseguiu. Porque a partir até os 18 anos, a gente ainda tá formando a nossa personalidade, caráter, quem que a gente quer ser. Então, é muito fácil da gente conseguir ser influenciado pela cultura holandesa. Mas a partir dos 20 anos, os 20 e poucos anos, você já viveu toda uma vida no Brasil. Então, até você conseguir criar uma vida aqui e desconectar totalmente do Brasil, é muito difícil. Que a maioria ainda vai continuar assistindo novela brasileira, ainda vai continuar comendo arroz com feijão todos os dias. Verdade. Entendeu? Então, eu não julgo porque eu vi esse padrão. Mas o pessoal que vem novo, eles conseguem mais desprender. Porque eu consegui, a Fernanda conseguiu. Sim, é fato. A gente não tem tanto esse apego com o Brasil. Tem essas versões das questões da idade, né? Quando o adolescente copia, né? O adulto já está mais formado. E o adulto já está mais formado. Ou tem que ser uma decisão consciente. O adulto que já vem mais velho, que conseguir ter essa decisão consciente de falar assim, ok, eu vou desapegar do Brasil porque eu quero construir uma vida aqui. Mas é a minoria. É a minoria. É verdade. Então vamos ouvir agora o Márcio Giordano. Márcio, e aí? Fala das suas decisões difíceis. É isso aí. É isso aí, exatamente. Não, mas é isso. Eu tava escutando vocês falando. A Dani acabou de terminar a frase aí, né? Que tem um pouco de... Porque eu vim, quando eu decidi com a minha esposa pra gente vir pra cá, e foi isso, ó. A gente tem que se desfazer de tudo aqui. Literalmente de tudo. Porque senão você fica com o pé lá pra cá. E eu não tenho esse perfil de... deixa eu testar. Eu não gosto disso. Ou vamos para botar para F, por isso que esse meu jargão, botar para fazer,
ou não vamos. Ou vamos fazer para acontecer, ou não vamos. Eu não gosto de ficar, não, vamos ver se dá certo. Não é muito meu perfil. Esse não vai, não vem, assim Não, também porque não é comigo, não. é a história do limbo, né? O limbo, a falta de decisão é a pior das decisões. É isso. Porque não decidir também é uma decisão. E para mim é a pior das decisões. Então, assim, eu nunca tive esse perfil de ou eu decido. Decidir errado é melhor do que não decidir. Pelo menos tomou uma decisão que saiu Exatamente. errado. Então, eu vim muito nessa linha. Então, se é para vir, vamos. E realmente, é uma das decisões mais difíceis. Eu não sei qual, porque assim, todas elas me mudaram muito de nível, de maturidade, de um monte de coisa. Entendeu? Por exemplo, a decisão de sair da empresa multinacional que eu trabalhava é uma decisão muito difícil. Porque eu era diretor, o principal cargo da empresa, ganhava muito bem, a empresa me dava literalmente tudo. Pandemia. Imagina, como é? Vou sair da empresa. Caraca, foi, putz, minha esposa chateou comigo. Ela brincou, como é que você vai fazer isso? Isso é papo de divórcio. Tipo, quase. ela ficou assim, mas não tem lógica. Quando eu era gerente de TI na faculdade, eu fui gerente de TI de uma faculdade no Brasil, gerente de TI da faculdade e do colégio. Recebia muito bem, muito ganhando. Eu morava com minha mãe ainda, né? Há muito tempo atrás e tal. Eu virei pra minha mãe, você é doido, como é que você vai fazer isso? Olha o quanto você ganha. Minha mãe é funcionária pública federal, então assim... Então, são várias decisões. Eu não saberia dizer qual é a mais importante, né? Todas elas me levaram para níveis, né? A decisão de casar, para mim, é uma das mais importantes. Para mim, hoje é Dia dos Pais, né? Então, eu acabei de ver uma... Dia dos Pais é hoje? Hoje é Dia dos Pais. No Brasil. No Brasil. No Brasil. Aqui não. Não, na Bélgica. Na Bélgica. Na Bélgica. Tá. Eu falei, porque aqui na Holanda não é. Dia dos Pais da Bélgica. A Jéssica acabou de mandar a Jéssica, minha esposa, deixou uma decisão aqui. E aí tá lá uma das frases que a gente fala um pro outro, né? Que é uma das decisões mais importantes que eu tomei na minha vida e foi assertiva, foi ter escolhido ela e ela me escolhido o casamento. Então, eu não saberia dizer qual é a decisão mais importante. Todas elas. Se eu tivesse que elencar, porque hoje é Dia dos Pais, eu acho que de ter casado com a Jéssica, eu acho que foi uma decisão muito importante. Ah, que bonitinho. Legal, bacana. Quando ela vê esse episódio aqui, você tá feito, amigo. Você vai ter tudo que você quiser. Aí eu acho que uma das decisões também muito difícil de fazer é quando você tem que demitir alguém. Sim. E eu acho que a minha é facinho. Nossa, mas é bom. Não, eu acho que eu acho que isso também não... Depende da pessoa. Se a pessoa facilitasse a demissão, porque tem pessoas que facilitam o processo. Mas assim, desculpa te interromper, Fernando. Para mim, a demissão é sempre do outro. Então, só fica difícil se eu não tenho elementos. Por isso que aquilo que eu falo nas empresas, etc. Não, às vezes, se você tem elementos para... Às vezes você tem razão, mas a concretizar aquela ação... Não, mas aí... Não é tão... Eu entendo, mas quando você tem elementos, e aí você olha para o teu negócio e percebe que, de alguma maneira, o teu dinheiro, porque o teu negócio é o teu dinheiro, que o teu dinheiro não está sendo usufruído da melhor maneira possível, é facinho, porque eu lembro do meu filho, lembro da minha mulher, peraí, não, vaza da minha empresa, faz o meu negócio. Então, assim, eu nunca tive dificuldade em demitir, mas é um perfil meu. Então, para mim é muito fácil. Só fica difícil em um momento, quando eu não tenho parâmetro. Então... eu faço uma recomendação para você que é empresário. Quer demitir alguém? Primeiro dá uma missão para essa pessoa. Você vai fazer isso, isso e isso, e eu vou te avaliar com isso. Exemplo, vou te contratar como vendedor e eu gostaria que você fizesse 20 ligações por dia. E no final da semana eu gostaria que você tivesse ligado, se é 5 dias, ou seja, ligado tantas ligações, 100 pessoas, etc e tal. Se é 6 dias, 120 pessoas. Final da semana, essa pessoa ligou para 80 pessoas, você chama a primeira vez chama atenção a primeira vez. 2 semanas a pessoa não fez, acabou, não tem o que discutir. Mas entende? Aí fica fácil a tomada de decisão. Agora, liga aí e papapá. Mas não sei. Aí fica muito no feeling, aí é difícil, porque aí você fica na dúvida. Mas tem um parâmetro, tem um problema. Meu amigo, exatamente acabou. Como você faz, eu faço também, mas eu não faço rápido. Já quando existe a possibilidade de uma demissão, leva uns 3 a 4 meses. E aí eu vou... sempre pegando o feedback da pessoa, mês a mês, olha só, vamos ver aqui, deixou de fazer, acabei esquecendo, aconteceu isso, aquilo, segundo mês, aí vou de novo. Eu já sei que a pessoa que ela repete isso aí sempre, né? Tu já sabe que não vai mudar. E segundo mês, chegando no terceiro mês, eu venho conversar com ela, sabendo, estou tentando contigo primeiro, segundo, terceiro, e isso eu já tenho uma relação muito boa com o funcionário. E a prova disso é que eu nunca fui processado, então... Isso eu aprendi com um contador no Brasil. Ele falou que a maior parte dos processos, grande maior parte, é por causa do relacionamento. A pessoa que trata mal
o teu colaborador. Então eu sempre tratei muito bem. E aí, com esse tempo, eu ouvi a pessoa mesmo falando, então é melhor eu sair, e sempre sai numa boa. Então é uma forma que eu faço. É porque o que eu falo, a demissão ela é quase que uma coisa mútua que acontece. Exatamente. Vai chegando naquele momento, porque a pessoa mesmo se toca, poxa, eu não tô concluindo. É isso. Por quê? A pessoa se sente mal. A pessoa se sente mal e às vezes até mesmo ela pede pra sair antes de você mandar embora. Exato, eu ia falar isso, porque tem monitoramento. Você tem que fazer 20 ligações, eu te passei, eu te ensinei, eu te treinei. Tá ligado? Um dia ou 2 dias. Mas aí, o que eu tenho a ver que você não tá... Ah, não, mas é porque... Não. Normalmente a pessoa pede. É tipo a pessoa fala assim, a pessoa quase que tá esperando. Pô, eu fazia o mesmo no teu lugar. Porque assim, uma das perguntas que você pode falar pra alguém que você tá monitorando é tipo assim, o que você faria? Tá aqui, ó, eu te pedi pra fazer 100 ligações no mês. O que você faria? Você fez 80. Ele vai dar desculpa a primeira vez. A primeira pergunta ele vai dar desculpa. Na segunda ele vai ficar com vergonha. Na terceira ele não vai dar desculpa. Aí ele começa, mas ele começa a faltar. Por quê? Porque ele já começa a criar uma situação para ficar óbvio. E outra coisa, quando a pessoa ela é demitida, nunca vem como uma surpresa. Não. Se você já fez isso tudo, a pessoa já tá até esperando, às vezes ela fica até aliviada. É verdade, entendeu? Ela fica até aliviada. Poxa, tá bom. Ai, tipo assim, ela já tava... Às vezes fica triste, a gente fala em inglês bittersweet, que é aquele sentimento de felicidade com tristeza. Mas ela fica aliviada, porque talvez ela já estava até esperando, porque ela sabia que ela não estava produzindo, porque tudo coincidiu para chegar naquele momento. E aí, por isso que é importante ter o processo, ter o monitoramento, para saber. Isso que o Arthur falou, se todo empresário entendesse isso que o Arthur falou, que é o quê? Ter isso documentado, passar para ele, tá vendo? Eu te pedi para fazer isso, você não tá fazendo. Agora, quando fica muito no feeling, aí vai muito pro pessoal, olha, aí quando o empresário vai dar um feedback, como ele não tem elementos profissionais, ele dá um feedback o quê? Pessoal. Não, aí não pode. Aí arrebentou. Aí ele vai para a justiça. É isso aí. A justiça, muitas vezes acontece por causa dessa relação não profissional. Se é profissional, não tem como. Ó, tá aqui, anota aqui. Ó, quero que você faça isso, anota aqui, assina aqui. Você se compromete. Acabou. Só que eu acho que isso já é um outro estágio, igual no estágio que hoje eu já cheguei com a empresa, eu já tenho os processos, então fica simples. Mas no estágio antes, sim, com certeza. Que você constrói a sua empresa como se fosse a sua família, todo mundo família. Sim. Aí difícil deixar alguém, entendeu? Sim. Aí quando a empresa passa para um outro estágio, que é os resultados, são os processos, acontece algo mais naturalmente. Mas antes da empresa chegar, que nem temos mais empresas pequenas sem esse estágio do que empresas com esse estágio. Tem o médio e tem o grande, né? A pequena ainda não passou nesse processo. Não. Eu acho que muita gente passa muita luta com ele. Mas, eu acho que é uma decisão, assim, dos... Difícil. Concordo, mas eu adoro os europeus, entre aspas, os europeus, porque eles são lá desde o início. Eu gosto sempre de contar essa história que eu aprendi nos meus primeiros anos de Bélgica. A pessoa, quando ele quer empreender, o belga comum, quando ele quer empreender, o que ele faz? Ele fala assim, cara, eu quero empreender, e ele já define o que ele quer receber. Então eu quero ter um salário, a cabeça deles é assim, eu quero ter um salário assim, porque eu não quero pagar imposto assim, assado. Aí a família tem um contador de família, que atende eles há milênios, que era o filho, agora é o pai que é o contador, assim por diante. Aí ele vai lá, e o pai vai lá com o filho dele, lá, o meu filho quer empreender, ele quer ganhar tal coisa. Aí o contador, como ele conhece há muito tempo, fala assim pra ele assim, olha, vai... sei lá, tem uma loja, tem um escritório ali que faz chave. Lá ele fatura, ele tira todo mês 3 mil euros, ele faz isso. Aí o cara vai comprar e vai ser o empreendedor daquele ramo. Por quê? Porque ele já definiu isso, antes de começar a empreender, ele já fez toda a estrutura dele. Então, eu gosto muito desse tipo de pensamento. Por quê? Porque antes de ter negócio, ele já começou desse lado mais profissionalizado, com equipe, etc e tal. Que, para nós latinos, aí eu me incluo, isso é mais difícil. Começa mais no improvisado. O latino, ele é mais interpessoal. Se você analisar a questão de relacionamento, onde o país que tem mais processo, etc e tal, para nós latinos. Porque tem esse negócio de muito pessoal, muito personalíssimo, entendeu? O europeu já é mais... Opa! Mas o outro lado nos traz uma certa flexibilidade,
um atendimento personalizado, um carisma, tem Sim. seus lados. Sim. Exatamente. De saber usar os lados que a certos. gente diferencia também no mercado aqui. Com certeza. Minha Concordo. Perfeito. amiga sempre disse que tudo que você faz, tudo que tem um excesso também tem uma certa qualidade. Então a gente Sim. tem, por esse lado, né, nós que somos latinos, a gente vem com muita emoção e tudo mais, mas também tem esse outro lado que é um ponto forte também, no meu Sim. ponto de vista. Que esse informalismo que consegue alcançar as pessoas, né? Exatamente. De certa forma, a gente tem... A gente não é tão todo- rígido. Não somos um gesso, a gente está sempre conseguindo se moldar. E é a gente onde- se molda, na verdade. Exatamente, é o que nos torna diferentes também, que é onde eu entro também no que eu falei em alguns outros podcasts e o que a Fernanda disse. Se você está aqui na Holanda, aprenda sim, ou na Bélgica, ou em qualquer outro país que você esteja assistindo ou escutando esse podcast, aprenda quais são os pontos fortes, o que aquela cultura tem para te ensinar e também traga tudo que é o ponto forte do Brasil, da nossa cultura e junte o melhor dos dois mundos. E modela de E acordo com o que você está modela, porque isso pode se tornar o diferencial do seu negócio. Isso se tornou o diferencial no meu negócio para os meus clientes que são holandeses, Pro meu que são também. internacionais. Tá vendo? Porque eles gostam do nosso Sem jeito dúvida. de entender a cabeça deles, de conseguir fazer as coisas de certo, um certo padrão, que é o que é familiar para eles, eles se sentem confortáveis, mas também a gente traz o nosso jeito, o nosso carisma, a nossa flexibilidade, que é coisas que eles não veem aqui. Então é o melhor dos dois mundos, é o que eu sempre falo. Eu levo comigo o melhor dos dois mundos. Moldar de uma forma assim, com muita consciência e com ajuda, porque às É. vezes essa moldura que a gente fala, esse jeitinho que a gente tem, fica muito informal e acaba transformando muito dos nossos negócios em uma coisa assim, difícil para eles entenderem. Exato. Que eles não sabem entender, espera um pouquinho, faça depois. Não, é isso, mas como modelar isso de uma forma bem adequada para cada um desses Exatamente, negócios, né? entender na cabeça deles, porque tem certas coisas que eu vejo que nós que somos brasileiros, a gente tenta implementar aqui e não vai pra frente, porque não é a forma como eles pensam. Então, Não, assim, não pode assustar absolutamente muito. não é. Então, você tem que entender eles, trazer o seu jeito, mas combinar. Eu acho que é pegar o bom dos ambos os lados, né? É. Um pouquinho de clareza, claro, determinado que é, com Sim. o nosso jeito. Aí é onde fica esse diferencial que nós temos. Sim. Exatamente. Bom, Ok. estamos chegando no final do nosso podcast, Mastermind, mas antes disso, cada um vai deixar sua mensagem, fica aberto aí para você deixar uma mensagem ou algo que possa mexer quem está nos assistindo. Então agora eu vou fazer em sentido horário. Então vou começar, Gleiton Pedro. Bom, na hora de tomar a sua decisão, pense bem. E eu acredito que qualquer decisão que você toma, quando você está sozinho, pensando, coloca tudo as claras mesmo, assim, sabe? Se eu voltar para trás, fazer cenários, a decisão vai ser correta. Sim. Sabe? Criar todos os cenários e tenha coragem para tomar a sua decisão. Legal, Gleiton. Pode falar porque fez e faz história aqui. Dani Martins. Bom, eu acho que a minha mensagem para todo mundo é: não tenha medo de decidir. Porque eu acho que a maioria de nós temos medos e é normal a gente ter esse medo, essa insegurança. Às vezes saber, e se? Mas ficar preso no e se, Não vai funcionar. você não vai pra frente, exatamente. Então tem uma frase que eu levo muito comigo, não tenha medo de tomar uma decisão, porque cabe a você tomar a decisão e fazer ela acontecer e fazer ela dar certo. Então, eu acho que é isso, não tenha medo de decidir. Boa, Dani. Fernanda Smith. Uma coisa que eu acho muito importante, não confunda fazer um brainstorm e se sentir indeciso. Porque às vezes você faz um brainstorm porque você está aberto para saber quais são as opções, estou analisando certo, e não deixe que isso venha talvez achar que você não consiga tomar decisões. E decida, claramente, decida. Maravilha, Fernanda. Márcio Jordano. Eu vou pegar uma frase que a Fernanda falou na nossa reunião, né? Se você quer aprender a nadar, fale com alguém que já está nadando, né? Eu acho que é isso. Então, se você quer empreender, se você quer... Até questão de investir em negócios, etc e tal, já fale com alguém que já está investindo, já está empreendendo, que já é empresário e assim por diante. Esta é a recomendação, né? Ande com pessoas que estão andando na direção que você quer ir. Acho que é isso. Exatamente. Boa, Márcio. Carlos Tavares. Nunca é tarde para se começar. Boa! Olha que bacana. Foi certeiro, hein? 55 para 56 e nunca é tarde para começar. Tá aí, estamos finalizando o nosso Mastermind Europa.
Você ainda que não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like, gostou, é importante. Vai no nosso Instagram também e se inscreve no nosso Instagram. Nosso Instagram é o Mastermind Europe, não é isso? Mastermind Europe. Perfeito, então vai lá para fazer parte e quem sabe você possa estar junto com a gente com as ideias de crescimento, pensamento, conexão. Então tá bom, a gente se vê no próximo episódio. Até lá! Até mais. Até mais. Tchau.